Então, começando a gravação, primeiramente, mais uma vez, bom dia aí para todos. 22º dia. Na minha infância, 22 era dois patinhos na lagoa. Essa era a frase que você sua salão, dois patinhos na lagoa, né? Mas estamos, com a glória de Deus aí, firme e forte, 22º dia. Estamos chegando, pessoal, estamos chegando. Estamos chegando ao 30º. Opa, peraí. E mais importante é que estamos aqui. Estamos aqui e vamos fazer a nossa oração, né? Oração principalmente que hoje eu separei um tema que eu tenho certeza que todos vocês vão se identificar. O Gilberto já começou identificando, mesmo não sabendo ainda, mas vamos lá, fechar os olhos para aqueles que puderem. Agradecer ao Pai mais uma vez. Pai, muito obrigado pelo amanhecer, obrigado por ter nos acordado. Começamos esse dia, Pai, com gratidão. Gratidão por o Senhor ter nos acordado, ter nos feito despertar para o nosso dia, mesmo sem ver tudo, Pai, com clareza. Confiamos que algo, sim, já está transformando o nosso dia. Que esse dia, mais uma vez, seja abençoado com a tua presença. Ajuda-nos a reconhecer o que já mudou. Sim, o que já mudou, mas sem pressa, Pai, e sem pressão. E que possamos ser gratos em todos os dias da nossa vida. Por isso, desde já agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Eu falo para vocês que uma coisa que tem mudado na minha vida é ter esse contato com Deus toda manhã, ter um tempo para Ele. É claro que algumas vezes, por isso que é bom colocar sem pressão, algumas vezes a gente não, vamos dizer, não efetiva sempre no mesmo horário, sempre da mesma forma. Isso são algumas mudanças que vai acontecendo ao longo da nossa vida, mas o mais importante é voltar e entender que a conversa com o Pai é a primazia do nosso dia e ela com certeza ela nos sustenta para os demais dias, não só o dia de hoje, mas para os demais que nós vamos viver ainda. Bom, vamos lá, já que fizemos já a nossa oração de abertura e não é pergunta, eu já estou afirmando, pessoal, isso aqui não é uma pergunta, é uma afirmação e eu tenho certeza disso. Eu coloquei aqui, você já não é o mesmo. Posso até colocar no plural. Nós não somos mais o mesmo. Mas por que eu quis colocar você já não é o mesmo? Porque, para mim, isso está muito claro. O Gilberto colocou aí, eu falei, ele falou para assim, hoje acordei mais cedo. E acordou com disposição, acordou descansado, né? Então, você não é o mesmo. Algumas vezes a gente acorda cansado, e tem algumas pessoas que têm acordado aguardando ansiosamente para que a gente possa começar nosso desafio. Então, mudou bastante aí no começo, né? Mas isso toda a glória para Deus, porque exatamente sempre foi o intuito, né, da gente acordar bem, tá? Mesmo quando você não tenha percebido, ou mesmo quando nós não percebemos, pessoal, mesmo que você ainda não saiba explicar, você já não é a mesma pessoa que começou esse desafio. É importante termos também vamos dizer assim, essa gratidão conosco também, saber que nós estamos avançando. Porque talvez não tenha mudado tudo. Não, talvez não tenha mudado tudo. Mas falo para você, mesmo sem perceber, algo em você já mudou. Talvez você fale assim, mas eu não tenho visto muita coisa. Não precisa ver muita coisa, mas alguma coisa já mudou. Então, você entenderam? Não precisa ver muita coisa, mas alguma coisa já mudou. E isso importa. Isso importa. Porque isso é um avanço. E não tenho dúvida que é um avanço que vai nos ajudar muito. Por quê? Se você não está igual a quando começou, o que isso pode impactar? Vou dar um exemplo simples. Exemplo simples. Não sei explicar, mas eu acordo mais descansado e confiante.
Isso é o Sandro falando, e é isso que tem acontecido comigo. Eu não sei explicar, eu não sei explicar. Eu acordava, muitas vezes, é claro, pelo despertador do celular, mas hoje eu tenho acordado mais cedo e descansado, e principalmente mais confiante. E não sei explicar, pessoal, mas eu tenho certeza que é o relacionamento com o pai. Eu tenho certeza disso. E isso eu tenho certeza que também é quando ele direcionou para que eu compartilhasse também a direção que ele tem para a minha vida, eu compartilhasse com vocês. E isso também me ajuda bastante. Saber que do outro lado aí da telinha tem pessoas que também estão no mesmo, não é no mesmo barco, no mesmo propósito. É direcionar o dia, fazer do dia algo produtivo, algo que avance, algo que transforme e, principalmente, vencedor. Porque desafios nós temos todos os dias, como eu tenho falado para você aqui, e vou falar todos os dias, porque todos os dias tem, por menor que possa ser, mas é um desafio, certo? E é importante saber que esse desafio, ele existe, vai existir hoje, vai existir amanhã, vai existir sempre, mas nós somos capazes de superar todos os dias. E quando nós superamos, a gente fala, que bom que esse desafio veio, porque eu avancei, eu melhorei com esse desafio. E é exatamente isso. Essa mudança, pessoal, ela não é necessariamente uma mudança grande. Porque quando a gente entra num processo, e é isso que nós estamos fazendo aqui, nós entramos nesse processo, a gente costuma esperar mudanças grandes. Algo visível, algo claro, algo que dê para contar para alguém, mas quase nunca a mudança começa assim, pessoal. A mudança efetiva, aquela mudança que vai permanecer sempre avançando, começa pequeno. Começa pequeno. Eu tenho colocado alguns exemplos meus, porque apesar de, quando eu falo que depois de anos e anos, eu fui pedir perdão para minha mãe, eu fui pedir perdão para meus irmãos, eu fui pedir perdão para uma pessoa que trabalhou comigo e que eu entendia que ela tinha me prejudicado. Pode ser uma mudança, pode ser algo pequeno, mas para mim não tem tamanho. A leveza que e eu falei aquilo do coração, não falei para provar para ninguém. Eu falei do coração, eu falei que era isso que eu queria falar. E ontem, mais uma vez, aconteceu. Mais uma vez aconteceu. Vou compartilhar com vocês. Uma pessoa que trabalhou comigo também, em 2019. Ele foi desligado depois de uma briga, vamos dizer assim. Não uma briga em fatos, mas uma briga a forma de falar, da forma de expressar. Algo que era para ter sido feito e não foi feito. Mas fato é, nós, vamos dizer, tivemos um atrito no sentido de ficar chateado um com o outro. Mas Deus é tão bom que ele estava nas minhas redes sociais e continuou nas minhas redes sociais. Porque glória a Deus, eu também tenho esse entendimento que muitas vezes eu posso até não concordar com você e você não concordar comigo. Mas isso não quer dizer que você seja uma péssima pessoa, nem que eu seja. Então, assim, eu também evito fazer qualquer tipo de grande movimentação na emoção, na emoção. E naquele momento eu me senti assim mal e em algum tempo, por algum tempo, melhor, faz 2019, 7 anos. 7 anos que eu não tinha mantido contato com essa pessoa. E essa pessoa é pastor. E naquela época era pastor de uma igreja, aí no ABC. Por isso, nós não somos, não é porque nós estamos na igreja que nós somos perfeitos, não é porque nós estamos fora da igreja que nós somos perfeitos, nós não somos perfeitos. Mas para mim, ao invés de eu ficar esperando, eu tomei a decisão. E mais uma vez Deus fez isso. A rede social também funcionou. Houve um vídeo que ele, juntamente com um grupo da igreja que ele frequenta, postou e eu dei um like e parabenizei. Então, assim, isso é pequeno, pode ser pequeno, mas é isso. Nós temos que mudar, porque internamente eu agradeci ao Pai.
para também tirar esse ressentimento, de repente, que poderia ter na minha vida. Então, a mudança, pessoal, começa pequeno. É isso que nós temos que valorizar, né? E quando ela começa pequena, quando ela começa silenciosa, quando ela começa discreta, falo para vocês, muita gente vai perceber isso com o passar do tempo. É algo, coloquei um exemplo aqui que tem acontecido comigo. Eu dei um exemplo também dessa situação, quando eu comecei a voltar às minhas atividades físicas. Olhava para a balança e falei, mas eu não estou vendo nenhuma mudança na balança. Será que está funcionando mesmo? Sim, funcionou. Funcionou. A constância, a prática, a gratidão fez que as coisas funcionem. E funcionou. E tem funcionado. Tá? Então, quando não vê a mudança na balança, acha que não funcionou, não, pessoal. Tempo a tempo, mudança pequena, de pequeno em pequeno, nós vamos conseguir aquilo que nós colocamos como importante, necessário para nós, tá? Outro ponto, e eu coloquei até um exemplo, né? Eu tenho colocado também que vamos dizer assim, limpeza eu tenho feito aqui na minha casa em relação às minhas coisas. Aí eu até vou usar o meu exemplo mesmo, né? A casa ainda parece bagunçada, mas aquela gaveta já não está mais. Na verdade, aqui é o contrário. A casa parece arrumada, mas a gaveta estava bagunçada, e aí trocou. Não que a casa esteja bagunçada, longe disso, mas eu tenho aqui algumas gavetas que eu falei, Deus do céu, como é que eu deixei fazer isso? E agora já está arrumada. Coisa simples, coisa simples, exatamente isso. Eu tenho percebido, e vocês têm entrado em contato comigo, mas talvez vocês não percebam, mas uma frase que vocês falam, eu já tenho essa clareza, certeza que as coisas estão mudando para vocês. E eu consigo enxergar dessa forma. Mas o que eu quero? Que quando a gente olha essa mudança, que eu chamo da mudança real, que eu estou comentando que ela primeiro muda por dentro, é uma questão de quê, pessoal? É uma questão de consciência. Antes de mudar a vida, de mudar a forma de pensar, antes de mudar o comportamento, mudar a consciência é vital. Porque a consciência, quando vem antes da ação, é você ser consciente daquilo que você está fazendo e daquilo que você não está fazendo. Mas quando você tem essa consciência, você começa a perceber coisas que antes passavam batido. Isso já é mudança. Você começa a perceber coisas que antes passavam batido. E quando eu falo que isso é mudança, mesmo que ninguém veja, mas você já começa a perceber. Talvez no primeiro momento você, mesmo percebendo, não queira aceitar. Mas eu dar um outro exemplo aqui, eu preferi até nesse treinamento do dia de hoje, trazer alguns exemplos. É claro que os exemplos que eu estou colocando aqui não necessariamente são os seus exemplos, mas eu entendo que, além de estar muito próximo daquilo que tem acontecido comigo, e isso facilita até falar para vocês, mas eu creio também que alguns deles acabam se encaixando naquilo que você está vivenciando hoje. Hoje, o treinamento é para que a gente possa nos dar esse valor que nós temos, que nós sim estamos avançando, que nós sim estamos mudando. Talvez a gente não repita isso conosco mesmo, falando para a gente, pô, você é bom, cara, você está conseguindo, vai em frente. Mas quando outra pessoa fala, e eu estou falando aqui, vocês estão avançando, pessoal. Todos nós estamos avançando. Então, um exemplo é simples. Antes de a gente mudar uma atitude, a gente começa a perceber ela. Reflita um pouco do que tem acontecido nesses últimos dias. Tem algumas atitudes que você talvez não mudou, mas você percebeu que está começando a mudar, certo? Outro ponto. Isso acontece, né? O trânsito, para mim, é algo. Obrigado, Pai, pelo trânsito, vamos dizer assim, caótico da cidade, onde ele pode ser usado como um exercício para o nosso treinamento, no caso, para mim. E glória a Deus, eu tenho entrado no trânsito, falei, vou chegar no horário, vou chegar tranquilo, não vou reagir, só vou reagir quando os meus irmãos começarem a passar e vamos dizer assim, me alertar para algumas situações. E é isso que eu tenho feito, é tentar usar esse momento de, vamos dizer, que você está
se dirigindo para algum lugar e em algum momento isso poderia ser meio caótico, meio estressante. Começa a colocar essa leveza. Então, antes você reagia no automático. Agora você percebe que ia reagir, ou que, exatamente, já que ia reagir, o fato de você pensar, de você perceber que você ia reagir, pessoal, isso é uma mudança. Isso é uma mudança. Tem até aquelas pessoas que eu sou uma pessoa que falo muito. Eu percebo isso, tenho percebido isso. Mas eu também tenho melhorado. Eu tenho falado para vocês que uma das coisas que esse treinamento também tem me auxiliado é mudar a minha forma de falar. E eu tenho procurado, sim, e tenho visto também que eu tenho usado umas frases mais adequadas para o momento, mais simples, mais clara, né, menos genérica, e isso com certeza é um avanço. Bom, quando a gente fala em avanço, e principalmente quando a gente fala do nosso desafio, eu tenho que sempre conectar isso. O que nós estamos vendo hoje, o que se conecta, o que liga com o nosso desafio das primeiras horas. Então, vocês já estão vendo que é o DPH, né? DPH é Desafio das Primeiras Horas. Por quê? Ele não foi criado, melhor, a ideia não surgiu de simplesmente ter um desafio. Ele surgiu de ter um desafio e que esse desafio foi criado para que nós pudéssemos ter uma boa sensação, uma sensação agradável de controle, de começar o dia sendo grato ao Pai, sabendo que nós teremos desafios, teremos luta, mas que nós estaremos confiantes e claro daquilo que precisávamos fazer. Fazendo ajustes, pequenos ajustes, mas ajustes ao longo do dia, glorificando a tudo aquilo que nós temos recebido, porque a gente tem que valorizar aquilo que nós temos, não aquilo que nós queremos ter, e avançar. Porque se nós começamos o dia, eu falo assim, se ele foi criado para mexer, se o DPH, o desafio para as primeiras horas, ele foi criado para que no início do nosso dia a gente possa ter essa mudança, porque, pessoal, mudar o começo muda o resto do dia. Se no primeiro momento, ao despertar, eu tenho essa confiança, eu descanso, acordo descansado, mesmo que eu tenha dormido 3, 4 horas. Minha irmã Sandra também passando, 4 horas é pouco. Mas eu agradeço a Deus ter, hoje eu estou descansado. Ontem fui para o culto, cheguei em casa 10h30, fui dormir resumidamente próximo de meia-noite, mas acordei descansado e confiante. Então, eu quero colocar para vocês que quando o dia começa dessa forma, o resto muda sim, pessoal. E muda até com o tempo. Às vezes você ainda não vê, mas já está diferente. Já está diferente, pessoal. Porque, por outro exemplo aqui, ó, quando o dia começa corrido, tudo depois vira reação. Vocês já perceberam que quando você amanhece e já começa pensando que tem que fazer um monte de coisa, que tem que resolver um monte de coisa, que tem é meio cansativo, você acaba tendo um fator que é o quê? É só a reação. Você só vai reagir, reagindo, reagindo, reagindo. Agora, quando começa com silêncio, não é um pouco, não precisa ser um silêncio absurdo, um pouco silêncio. O dia pode até continuar corrido, mas a cabeça não. Porque você já está concentrado, você já está efetivamente tendo controle daquilo que você tem a fazer. É muito bom quando nós temos esse controle, quando nós percebemos que esse controle está conosco, quando os barulhos do dia não nos afetam, que nós estamos blindados. Nós sabemos o que está acontecendo fora, mas nós estamos blindados, porque nós temos a consciência tranquila, a consciência daquilo que tem que ser feito. É isso que eu entendo e é isso que eu tenho percebido e é isso que eu tenho que agradecer ao Pai, porque esse desafio, ele sim, ele está, vamos dizer, efetivando o principal motivo dele ter sido criado, que é para a gente começar o dia tendo controle. E eu tenho certeza que isso está acontecendo. Porque se eu saio de casa atrasado, eu até já falei essa frase algumas vezes, porque foi um amigo até que falou comigo, né? Uma vez eu estava em Fortaleza e do hotel até o local eram uns 10 minutos. Normal, 10 minutos.
Só que eu levei assim, quando eu acordei atrasado, porque era 10 minutos, eu falei, sabe aquela história de você se acomodar? Ah, 10 minutos, eu acordo tal horário, tava de frente para a praia, então vou lá dar uma passeada, volto, tomo café, tomo banho, tomo café e vou. Quando eu olhei, faltava 5 minutos. Eu falei, e agora? Bom, eu cheguei um pouco atrasado. Mas o detalhe foi que naquele dia eu peguei o carro e tentei acelerar. Aí ele falou assim, Sandro, não tire o atraso no trânsito. Nunca faça isso. Não tire o atraso no trânsito. Então, falando assim, se sair de casa, o atraso não vai mudar o trânsito, mas muda o jeito que você enfrenta ele. Hoje eu tenho essa consciência, eu tenho essa tranquilidade, então eu tenho que evitar sair atrasado. E como evitar sair atrasado? Acordar um pouco mais cedo, já que eu estou acordando descansado, sai mais cedo. Muda tudo. Muda tudo como você enfrenta. Então, eu quis trazer esse exemplo também. E como eu, toda vez que eu tenho comentado com vocês, a base nossa vai ser sempre a Bíblia. A Bíblia é que é a nossa base para que possamos preparar todo o material que nós estamos apresentando aqui. Então, o dia de hoje, o que é que eu coloquei como conexão, que eu chamo conexão bíblica? Algo novo já começou. E esse algo novo já começou, ele traz para quê? Ele traz para a segunda carta de Coríntios 5,17, que fala assim: As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Pessoal, esse texto aqui não diz que tudo aparece novo na hora. Não estou vendo isso aqui, não aparece. Diz que algo novo começou. O começo quase nunca é visível nesse formato que nós estamos, essa mudança, mas ele é real. E com o tempo vai ficar muito claro, pessoal. Vai ficar muito claro para todos nós. Para você, para mim, para todos nós. Vou dar, já que eu falei em exemplo, vou dar mais um exemplo aqui. E eu, até quando eu comecei a revisar o material, na primeira versão, vamos dizer assim, desse material, não tinha exemplos. Era só tinha a frase e algum comentário meu. Aí eu falei, poxa, algumas vezes é bom colocar alguns exemplos. Claro que os exemplos, eles são exemplos. Não é necessariamente que tudo é feito dessa forma. Mas eu tenho certeza, certeza mesmo, que alguns desses exemplos faz conexão com alguns daqueles que você vive ou está vivendo. Por exemplo, quando alguém aprende algo novo, num começo parece confuso. Alguém pode aparecer, poxa, mas não estou conseguindo entender nada. Parece até que piorou, mas é o cérebro se reorganizando. Na faculdade, quando eu comecei, mesmo começando já estando atuando na área contábil, parecia que aquilo ali era tudo, além de ser tudo novo. Eu falei, poxa, mas eu já trabalho já há 10 anos na área, parece tudo novo. Por quê? Muitas coisas eu não tinha usado e algumas coisas eu não fazia conexão. Mas hoje eu tenho certeza que em todo momento, quando você entra em algo novo e tem essa sensação, é já o cérebro se reorganizando. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente tenta fazer algo novo, por exemplo, dirigir, quem passou nos testes de direção, parece que vão acabar com o teste de direção, né? Mas quem passou no teste, quando fui fazer a primeira aula, quando foi para fazer a baliza, eu falei, não, isso eu não vou conseguir. Mesmo o instrutor falando, dando uma guia do que eu precisava fazer, parecia que eu não conseguia ver aquela guia. Parecia que tinha caído um pano na minha frente. E é isso, é como aprender a dirigir mesmo. No início, tudo parece mais difícil, mas é porque você está aprendendo, não é porque você está pior. Eu lembro uma frase de uma professora de espanhol, que ela, falando do idioma, ela falou assim para mim: é como aprender a dirigir. Você começa a aprender a dirigir, você tem uma forma, você é meio durão, mas a sequência, chega agora que é coisa meio automática. Então, aprender o idioma é dessa forma também. Aí ela falou assim: não é verdade, Sandro? Quando você dirige, não é dessa forma? Aí eu falei para ela, o nome dela era Sara, Sarita, chama. Falei, Sarita, eu não sei dirigir. Ela falou, Sandro, não, Sandro, você vai ter que aprender a dirigir. Sandro, você precisa dirigir.
Eu tinha 34 anos, 33 anos. E depois desse toque, eu fui aprender. No dia seguinte, entrei na autoescola e, glória a Deus, consegui aprender a dirigir. Então, devo isso à minha querida professora Sara, que infelizmente já não está mais entre nós, mas uma pessoa que me ajudou bastante, não só na questão do idioma, mas também compartilhar a experiência de vida dela. Ela tinha um problema de uma doença e ela ia com tanto ânimo para a aula, ela ia toda, vamos dizer assim, toda maquiada, toda produzida, parecia uma lady. Eu chegava assim, falei, Sarita, você está bela. Ela amanhecia o dia, vamos dizer assim, de uma forma assim, sorrindo, atenciosa com todos. Eu sempre fui uma pessoa que eu admirei bastante pela, vamos dizer, pela força que ela tinha, por ela saber que ela tinha que viver cada dia como um dia, mas principalmente sabendo ou não pensando no amanhã. Quando eu falo pensando no amanhã, porque é aquilo que eu comentei, o amanhã a Deus pertence. E foi uma pessoa que realmente me ajudou bastante. Bom, voltando aqui, como perceber isso? Como perceber que nós sim estamos mudando, que nós mudamos? Talvez você esteja mais atento. Talvez você esteja mais atento. Talvez você esteja reagindo menos no automático. Será que alguém está reagindo menos no automático? Talvez você esteja pensando antes de falar. E eu estou colocando talvez, porque é depois você que vai colocar lá no nosso grupo o que você tem percebido de mudança em você. Talvez você esteja começando o dia com menos bagunça. Pessoal, essas coisas talvez não chamem atenção, mas mostra que algo já mudou. E mais uma vez, são mudanças pequenas. São sinais discretos do progresso. E eu vou dar um exemplo aqui de algo que é muito comum em nós seres humanos. Talvez você ainda se irrite, mas se irrite um pouco menos. Talvez você ainda se preocupe, mas demore mais para entrar nisso. Na conversa que eu tive ontem na empresa com uma pessoa que trabalha comigo, aí ele foi falar uma frase, ele falou assim: Eu sei que o Sandro não gosta dessa palavra. Aí o rapaz falou: Mas que palavra? Preocupação. Aí a pessoa falou: Eu também não gosto. Eu falei: Sandro, mas eu tenho que falar que eu estou preocupado. Aí eu falei para ele: eu falei, Jovem, sabe como você corrige essa preocupação? É tendo a confiança que você vai fazer. É tendo a confiança que nós vamos concluir. É tendo a confiança que sim, nós vamos entregar. Isso. Não é o simples, não gosto da palavra preocupação. É ter confiança, ter certeza que você vai passar. É ter certeza que tudo vai passar. Que tudo vai ser entregue. É isso. E isso é o quê? Alguém pode falar que força mental? Não é força mental, não, pessoal. É confiança no Pai. Certo? E quando eu coloquei assim, você falou, poxa, Sam, é verdade. Falei, mas a verdade não pode ser somente com palavras, tem que ser com ações. Então vamos fazer. Não é só entendimento. Entendimento não transforma. O que transforma é fazer. Então é isso que eu coloquei. Então, olha lá, vamos lá. Talvez você ainda reclame, mas perceba a reclamação antes de falar. Isso é pequeno, mas é real, né? Reclamar. Quem não reclama ao longo do dia? Então, pessoal, já que a gente está falando ao longo do dia, vamos fazer o que nós vamos fazer hoje? Qual vai ser a nossa aplicação prática? E eu peço para vocês também que a aplicação prática, ela também seja compartilhada. Pessoal, o nosso treinamento aqui, ele tem que ser diferente de todos os treinamentos que nós recebemos. Quando eu falo diferente, no seguinte sentido, terminou o treinamento, volta à vida normal e o treinamento já não faz parte da nossa. A gente já não lembra o que nós falamos no treinamento, que nós praticamos no treinamento, que nós alinhamos no treinamento e como é que nós conseguimos, vamos dizer assim, ter essa evidência que efetivamente nós estamos mudando. É compartilhar. E compartilhar coisa simples, pessoal, coisa pequena no sentido de muitas vezes escrever, certo? Algumas pessoas eu sei que têm compartilhado algo até comigo, meu particular, mas eu vou pedir, compartilhe lá no grupo. Então a prática de hoje vai ser simples.
Primeiro, observe, não julgue. Olhe sem cobrança para você, pessoal. Não se cobre excessivamente. Só tenha certeza que você está mudando, que você está avançando. Não se cobre. Já falei, nós não somos super-homens, mas é importante nós darmos esse voto de confiança em nós mesmos, sabendo que nós estamos avançando. Você sabe que você está avançando. É que talvez você não queira aceitar isso, porque nós talvez sempre tivemos uma ideia que era melhor valorizar o que está faltando, valorizar as nossas lutas do que as nossas vitórias. Hoje eu quis trazer o treinamento para ser grato a Deus pelas vitórias que nós já estamos conseguindo. Então, olhe sem cobrança. Você não trabalha no departamento de cobrança. Então, a prática de hoje é isso. É simples. Não se avalie, não se compare, não se cobre. Só observe pequenas atitudes que você não tinha antes. E eu tenho certeza que você sabe disso. Só que dê essa oportunidade a você. Se perceber uma, pessoal, já é suficiente. Não precisa 10, não precisa duas, uma só já é suficiente. Faça isso. Um exemplo claro. Não é fazer um boletim de desempenho aqui. A gente não está aqui para tirar nota, tirar 10, né? Não é passar do vestibular, não é passar de prova. Isso aqui, pessoal, é só colocar. Isso aqui eu não fazia antes, agora estou fazendo. É simples. Mas isso tem que ser efetivo. Não é só entender, tem que fazer. Então, compartilhe. O dia tem 24 horas e o grupo vai ficar aberto lá às 24 horas. Compartilhe. Pequena coisa, mas compartilhe. Vai ser muito importante para todos nós. A partir do momento, e para você também. Saber que você sim está se valorizando, está falando, poxa, eu estou fazendo uma coisa boa, cara, estou fazendo uma coisa, eu sou bom. Isso não é ser, vamos dizer assim, com o nariz empinado, não. Nós somos bons, pai. Nós somos filho do Pai, pessoal. Nós somos filho do Pai. Somos filho daquele todo-poderoso, aquele que criou o céu e a terra. Então nós temos que fazer isso, sim. Então, é isso, é simples. Vou dar um segundo exemplo. Eu até No próximo projeto que eu tiver, eu vou fazer isso, mas eu não vou falar, pessoal, vamos tirar uma foto. Porque quando vamos tirar uma foto, não é se preparando. Não, é como tirar uma foto no momento. Tira a foto agora e daqui a 10 dias você tira novamente. Se veja você, tá? E a linguagem de governo, para terminar, é para reforçar hoje, tá? Algo em mim já está diferente. Tem coisa que você já percebe, e isso já basta. Reforce isso ao longo desse dia. É a palavra do governo para hoje. E para encerrar, reconhecer também a maturidade, pessoal. Quem só valoriza quando vira resultado, perde a chance de continuar. Quem só valoriza quando vira resultado, perde a chance de continuar. Reconhecer o pequeno hoje, evita desistir amanhã. Certo? Então vamos lá, vamos para a nossa oração de encerramento do dia 22. Mais uma vez agradecendo ao Pai por essa oportunidade, por esse momento maravilhoso. Quem puder fechar os olhos. Pai, nesse momento sou grato, todos nós somos gratos, Pai, porque nós entregamos hoje o dia ao Senhor e sabemos que mesmo que as mudanças sejam pequenas, mesmo que elas sejam silenciosas, reconhecemos sim, Pai, que somos dependentes de Ti e que todo o nosso avanço sim vem através da Tua direção. Que seguimos confiando no processo e cuidado que o Senhor já mudou na nossa vida. Pai, perdoa se de repente em algum momento nós não reconhecemos esse avançar, se nós não reconhecemos, sim, que estamos caminhando, trilhando o caminho que o Senhor preparou para nós. Perdoa, Pai. Mas que esse avanço é devido, sim, a esse relacionamento que nós estamos tendo com o Senhor diariamente. Declaro, sim, Pai, declaramos que a partir de hoje, Pai, vamos perceber e agradecer toda mudança em nossa vida, mesmo que seja pequena. Por isso, mais uma vez, agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. E apenas para deixar como reflexão e concordância, não se cobre além do necessário. Você já está caminhando. Então, deixa eu voltar aqui para vocês. Não se cobre além do necessário. Você já está se caminhando. Nós já estamos avançando. Fique com Deus. Um dia maravilhoso, um dia cheio de vitórias. Que
tenham desafios, mas que vão ser superados e que Amém. compartilhe, pessoal. Pequena coisa. Se criar pouquinha coisa. Amém. Coloque essa evidência, não é para ninguém ver, é para você ver. Você vê que você está avançando. Tá bom? Fique com Deus e até amanhã. Amém. Até amanhã. 23º dia. Estamos chegando, estamos chegando. Até mais. Tchau, tchau.